Boa noite, Santos Frutos! Fala você que está me escutando na Web Rádio Profecia pelo YouTube e também pelo aplicativo. Se você não baixou ainda, corre para baixar o aplicativo da Web Rádio Profecia para poder escutar o nosso programa Santos Frutos e também os outros programas que tem, nessa programação da Web Rádio Profecia. Está começando mais um programa Santos Frutos. Eu sou o Yuri, coordenador do Santos Frutos. Eu sou a Gabriela, coordenadora Santos Frutos. E eu sou o Arthur, mais uma vez fazendo cosplay de Francisco. Isso aí. E bendito seja Deus. E que nesse momento a gente possa iniciar o nosso programa com a nossa oração inicial e logo após a nossa partilha do Evangelho, não é mesmo, Gabi? Isso mesmo. Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse momento que possamos abrir os nossos corações para esse louvor, pedindo a vinda do Espírito Santo e que ele possa nos conduzir nesse momento e nessa reflexão. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Ó, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. E que o Espírito Santo agora possa nos conduzir à palavra do Senhor
que vamos meditar nessa segunda, que está em Mateus, do 18 ao 22. Pode iniciar, Yuri? Sim. Certo dia, vendo-se no meio de uma grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Outra vez um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Amém. E nesse momento, né, eu, enquanto meditava sobre essa palavra, né, o que essa palavra vinha me dizer, eu fazia também algumas pesquisas, né, para entender melhor, porque de fato quando Jesus responde: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, a gente ainda fica um pouco confuso, sem entender o que quer dizer. E eu fazia uma pesquisa e a resposta, né, que eu consegui era essa. A resposta de Jesus ao escriba indica que seguir a Jesus pode exigir abrir mão de conforto e segurança material. Não se trata de desprezo à família, mas de priorizar o chamado de Cristo. Então eu entendia que essa palavra, o que ela quer nos dizer, né, nesta segunda-feira, nesta noite, é sobre um desapego, uma prontidão, né? Porque de fato seguir a Cristo tem esse chamado de Cristo, de querer desapegar das coisas do mundo, desapegar das nossas vontades, né? E muitas das vezes é necessário desapegar até da nossa família. Então, vem muito o exemplo, né, da comunidade de vida. Então, você que é a comunidade de vida, né, eu tenho amigos que são de comunidade de vida, de fato você tem que largar, né, você tem que desapegar da sua família para viver ali, para aquela comunidade. Sair da sua casa, assim como diz a música, né, deixa a sua casa, deixa teus pais e tua mãe. E você vai ao encontro de Cristo, ao encontro daqueles que não conhecem, né, porque a comunidade de vida é isso. Comunidade de vida é você evangelizar através da sua vida ali naquele local, né? Hoje temos a graça de poder contemplar, né, os servos da Divina Misericórdia. E Guilherme, o irmão Ricardo, eles contam muitos testemunhos, né, de onde eles estão, que é lá de Guapi, se eu não me engano. E, cara, o quanto aquela região precisa, né, daquela comunidade. Porque muitos jovens ali estão perdidos nas drogas, na prostituição, ali naquele mundo onde aqueles prazeres momentâneos se tornam um apego deles. E muitas das vezes falta isso, falta aquele Cristo para abraçar, né? E, de fato, teve um desapego deles. Assim como também os padres, né? As pessoas que são chamadas à vocação sacerdotal, as pessoas que são chamadas à vocação de irmã, né? Freira. E então tem esse desapego, porque muitas das vezes eu não vou conseguir estar em momentos importantes com a minha família. Eu vou ter que estar na minha missão, porque Deus me enviou, Deus me escolheu para estar naquela missão. Então eu estou pronto, Senhor, eis-me aqui. Eu vou. É uma prontidão. Então quando Cristo, né, responde de novo: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, significa que a prioridade de seguir a Cristo e proclamar o reino de Deus deve ser maior do que qualquer outra obrigação, incluindo o luto pela morte de um familiar. Jesus utiliza a expressão mortos em dois sentidos: os mortos fisicamente, que podem ser enterrados pelos seus próprios entes queridos, e os mortos espiritualmente, aqueles que ainda não aceitaram a mensagem do reino de Deus. E de fato, a resposta de Jesus ao segundo discípulo indica que o chamado para segui-lo é urgente e exige uma decisão imediata, sem adiantamentos. E me faz refletir demais, porque é isso, né?
É sem pensar muito, só vai. Porque se Deus te chama, se Deus incendeia o seu coração para isso, seja uma comunidade de vida, seja a vocação sacerdotal, a vocação né, da irmã de freira, você tem que ir. Porque esse é o chamado de Cristo para você. Você não vai ser feliz sem seguir esse chamado, né? Tem que entender que não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. Então, enquanto eu refletia essa passagem, eu lembrava até de uma história, né? Que aqui no livro do irmão Ricardo, da comunidade, Um Lápis nas Mãos de Deus, ele fala, né, de São Francisco. E no segundo bloco eu vou dar uma lida para que vocês possam entender melhor. E aí, né, nesse momento eu peço que a Gabi também possa me ajudar, né, nessa conversa, porque de fato é um paradoxo enorme essa conversa que a gente está tendo sobre esse evangelho de Deus neste dia. Sim, Yuri. Então, enquanto você estava falando e quando eu meditei muito sobre esse evangelho, veio muito sobre o despojamento, né? E que, né, dessa parte de se despojar e de renunciar. Porque Jesus, se você quer seguir ele, você precisa colocar ele como centro da sua vida. E assim também colocar ele como seu tesouro, né? Enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, eu via muito isso. Deixar que Jesus seja o nosso tesouro, né? E nisso, ao ponto dele ser o nosso tesouro, é deixar ele em cima de tudo e não se apegar nas coisas materiais. Então, essa passagem me refletiu sobre muito isso, né? E como que a gente, muitas vezes, coloca muitas coisas em cima de Deus. E isso pode haver também por bens materiais, né? Assim como eu vejo também muito a passagem do jovem rico, né? Que ele poderia até seguir os 10 mandamentos, mas ele não queria largar os bens, não queria dar o seu dinheiro ao pobre e seguir totalmente a Cristo. Então é isso, ele deixou que os seus bens materiais, o seu dinheiro, a sua fortuna seja em cima de Cristo, né? E ele nos ensina muito bem que se a gente quer seguir ele, precisamos se despojar, precisamos renunciar, né? E se apegar aos bens materiais. Eu vejo muito também com isso, né, da passagem que o discípulo fala que precisa enterrar o seu pai, e ao ponto também disso que a gente estava falando, e o que o Yuri também falou, é também amar a Deus sobre todas as coisas, ao ponto de também deixar muitas pessoas para trás, ou por muitas vezes não colocar essas pessoas como um centro, né? Muitas pessoas colocam né, familiares, amigos, namorados, em cima de Deus. Aquele compromisso em cima de Deus. E não é o certo. Você tem que amar sim o seu irmão, você precisa amar sim aquela pessoa que está do seu lado. Mas não faça com que esse amor seja maior do que de Deus, entendeu? Então, tem isso, o amar a Deus sobre todas as coisas. Deixar os seus bens e suas fortunas e também deixar aqueles pensamentos, né, de meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso pagar certas coisas, mas você não pensa, cara, eu vou colocar isso nas mãos de Deus, né, porque Ele vai me ajudar, Ele vai me auxiliar. E aí você vai capacitando, você vai vivendo, entendeu? Colocar Deus em cima das coisas. Uma coisa que eu sempre priorizo é colocar Deus sempre no centro do meu trabalho, dos meus estudos, porque eu sei muito bem que foi Ele que me deu. Se eu tenho a oportunidade de estudar, se eu tenho a oportunidade de trabalhar, se eu tenho um emprego, é graças a Ele. Então eu preciso, além de agradecer, eu colocar Ele sempre no dia a dia, né? Então eu quero colocar isso, né, como um contexto para a gente meditar, né, e viver o que esse evangelho de curtinho, mas tem muito a dizer, né? Yuri quer falar Arthur quer falar alguma coisa? Já confundi, é muito ruim. A gente se parece. Você parece, falta o branco do olho. Eu tava ouvindo vocês falando e parecia que eu só tava tomando tapas e tapas. Né? Enfim, porque é muito da minha realidade. Eu vi da passagem que o Yuri tava lendo sobre que Deus não tinha onde repousar, né? Era mais ou menos isso que estava falando.
E eu lembrava muito da época, da época não, né? Da passagem que fala que Maria e José estavam buscando um abrigo. E ninguém abria porta para eles, né? Então, por muitas vezes nós também, Deus quer entrar no nosso coração, quer estar na nossa vida, e nós não damos essa brecha que Ele necessita para estar nos nossos corações, estar nas nossas vidas e ser o princípio de tudo. Que aí já entra onde a Gabi estava falando de não deixar as coisas serem acima de Deus. Porque se nós não abrirmos o nosso coração, nós não tem como ter Deus no centro da nossa vida. Porque um dos mandamentos de Deus, e o primeiro mandamento nos fala, é amar a Deus sobre todas as coisas. E por muitas vezes a gente não faz isso, né? O Yuri também falou que sobre, o Yuri e a Gabi, né, falaram sobre, às vezes, deixar familiares para viver a missão que Cristo nos dá. E isso aconteceu comigo esse ano, né? Não de deixar, mas no dia 29 de janeiro foi aniversário do meu pai. Só que eu tava no João. E eu fui trabalhar, fui pra missão, né? Que Deus me confiou, me deu. Inclusive foi o meu primeiro João que eu trabalhei. E não pude estar com meu pai. Então, eu lembrei na hora que ele falou disso, né? Porque foi literalmente deixar aquilo, deixar o meu pai, deixar a minha família para viver o que Cristo tinha para mim. E o quanto aquele João foi gratificante para mim, né? Poder ajudar todo mundo que estava lá e também me ajudar como pessoa. Então é literalmente o que a Gabi falou, deixar Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre tudo, deixar Ele por primeiro. É isso. E é de fato, né, como você ia falando, e também assim como eu ia, né, nas minhas pesquisas, falava, não é sobre desprezar, né, a família. Você não está desprezando a sua família por você estar na sua missão, né? Ainda mais quando eles entendem o quanto deve ser gratificante para você, né, ter uma família que te entende e compreende, né, você estar nessa missão da igreja, né, de fato. Ter esse olhar para você e falar assim, caramba, Arthur é dedicado à igreja, mas ele também é dedicado, né, em todas as outras coisas. Para quem não sabe, né, eu vou falar aqui, mas o Arthur, graças a Deus, ele está jogando, né, atualmente pela Cabo Friense, no Sub-17, certo? Sub-17, então dedicadíssimo, né, e o quanto deve ser o orgulho da sua mãe e do seu pai, né, por isso. E enquanto você falava, né, eu lembrava muito do Frei Gilson, né, porque na homilia dele ele fala sobre isso. Fala sobre você entender que na missão de Cristo, você não vai ter onde repousar a sua cabeça. Porque aqui, é como está escrito aqui, o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Porque o ninho e a toca significa um apego, né? Significa um conforto. E outra coisa que ele falava muito também era que o escriba, né? Ele estava atrás de Cristo mais pelos milagres. Então ele estava ali porque ele, nossa, eu tô vendo muito milagre, eu quero estar ali. Porque aí as pessoas vão me ver também. Não por amor. Não por amor. Uma imagem dele mesmo. Sim, isso mesmo, para querer ser, né, também esse centro das atenções. E ser, né, discípulo de Cristo não é isso. Ser esse filho não é querer ser o centro das atenções, não é querer ser como Deus. É você de fato se diminuir cada vez mais para que os outros não te vejam, né? Assim como na terça-feira passada, né, foi a solenidade de São João Batista e nisso está escrito, é necessário que eu diminua e ele cresça. Então, quanto mais eu diminuo, ele vai crescer na minha vida, né? E as pessoas não vão ver o Arthur, não vão ver a Gabi, não vão ver o Yuri, mas sim Cristo. E é de fato isso, né? É como o Arthur sempre fala. E você está falando disso, eu lembrei de uma passagem, eu não lembro exatamente qual é a passagem, mas que fala que Deus não vê no secreto, né? Isso aí. Por mais no nosso quarto, onde for, mas Deus nos quer também no secreto, porque às vezes a gente pode orar, a gente pode rezar, pode pedir, mas só na frente das pessoas, para ser visto, quer chorar, para ser lembrado, porque às vezes você viu outro chorando e fala, mas não tá tocando, que não sei o quê. Mas com certeza tá. E Deus faz nas pequenas coisas, e Ele faz as pequenas coisas se tornar muito grande. Então, também Ele pede que a gente seja no secreto. Ame-o também no secreto, não seja como escriba, como você estava falando. Caraca, é de fato, né? Eu tava conversando com a minha namorada ontem, né? A Luísa, um beijo, meu amor. E... Tem que ter. Tem que ter. E aí eu conversava isso com ela, né? Porque de fato Deus fala isso.
o que a sua mão direita fizer, que a mão esquerda não saiba. E se você, né, ele também nesse mesmo, essa mesma passagem que você diz, é Mateus 6,6, né, que ele diz, orai a Deus no secreto. Ali é onde ele te vê. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Não ora como os hipócritas, né? Os fariseus ali, que eles só repetem palavras e vai repetindo para se aparecer, para ser o centro das atenções. E então eu falava, né, com ela sobre isso, sobre o jejum, né? Porque de fato não mostrar para o outro que eu estou jejuando. Então, quando você for jejuar, lava o teu rosto e vai falar com o teu irmão, para que ele não perceba que você está jejuando. E também para que você não fique falando, nossa, eu estou jejuando, nossa, eu estou aqui, caramba, tá difícil, eu estou de jejum, vamos supor, de algo que você gosta muito. E aí você vai falando, vai se vitimizando, né? E não é assim que deve ser esse jejum. Devemos falar, pô, bendito seja Deus, estou fazendo isso por Cristo, né? E de fato é isso. Porque Cristo é tudo que ele, né, Deus pode nos dar. Então devemos sempre estar em sacrifício com Ele. E que nesse momento, né, a gente possa entender que agora são as nossas necessidades. Você que quer ir ao banheiro, você que quer beber água, né? Daremos um breve... Exatamente. Ele é demais, cara. Daremos um breve intervalo. Vamos dar um descansinho para Isso vocês. aí, daqui a pouco a gente já volta. Então, ó, não sai daí, já baixou o aplicativo da Web Rádio Profecia, já se inscreveu no canal, comentou, curtiu, compartilhou, né, nas suas redes sociais, marcando o Web Rádio Profecia. Ainda não? Tá esperando o quê, cara? Então, fiquemos agora com o nosso intervalo. Mas rapidinho, é pra sair, mas é pra voltar. Exatamente. Isso aí, é pra voltar, não, é não pra sai pra continuar. sempre, É não. só Fica aqui. ir beber água no banheiro e pronto. Isso aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Maurício Figueiredo e você está curtindo aí os Santos Frutos, que eu sei, está acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube, na Web Rádio Profecia. Tem um recado muito importante para você que está acompanhando a nossa programação aqui pelo nosso canal. Primeiramente, se inscreva, porque para nós é muito importante a sua inscrição, o seu joinha, aquele like, que também é importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar, e também que você ative as notificações, que toda vez que tiver um vídeo ou uma live do Profecia, você vai poder acompanhar aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim, no seu aparelho preferido, porque a gente tem vários programas alcançados pela misericórdia, Quero Ser Santo, Terço Mariano, Terço da Misericórdia, enfim, muitos e muitos programas aqui pela Web Rádio Profecia no YouTube, você pode acompanhar com a gente. Se inscreva, não deixe de se inscrever no nosso canal em hipótese alguma, e também baixe o aplicativo da Profecia no seu celular, no seu computador, no seu tablet, onde você quiser. Acompanhe a nossa programação 24 horas por dia. Gente, continue com o programa Santos Frutos, que tá bom demais. Vem daí, Yuri, Arthur e Gabi. Um abraço para vocês. Voltamos do nosso brevíssimo intervalo, né? Espero que você tenha conseguido ter tempo de beber uma água, ir ao banheiro, né? Ver se não esqueceu o feijão no fogo. Pô, tia, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, vai desligar o feijão, hein? Vai desligar o feijão rapidinho e volta. E nesse bloco, né? Eu vou ler o livro, né? Ler o livro todo não, porque não dá tempo, mas eu vou ler, né, esse trechinho que o irmão Ricardo fala sobre, né? Porque aqui é o livro Os Fioretti, que é de Tomás Celano, biógrafo de São Francisco. E aí tem muito a ver, né? Um dia, enquanto São Francisco caminhava com o Frei Leão, vindo de Perusa para Santa Maria dos Anjos, durante um rigoríssimo inverno, Francisco chamou, pois o seu companheiro andava mais à frente, e lhe disse: Irmão Leão, ainda que o frade menor desse o maior exemplo de santidade e de boa edificação em toda a terra, escreve que nisso não está a perfeita alegria. Andando mais um pouco, torna a chamá-lo. Ó, irmão Leão, ainda que o frade menor curasse os cegos, os paralíticos, os surdos, os coxos, os mudos e mesmo ressuscitasse mortos de 4 dias, escreve que nisto não está a perfeita alegria. Andando mais um pouco, Francisco grita com força.
Ó, irmão Leão, se o frade menor soubesse todas as línguas do mundo, todas as ciências e escrituras, e profetizasse e revelasse as coisas futuras, os segredos das consciências, escreve que nisto não está a perfeita alegria. Indo mais adiante, São Francisco chamava novamente com força: ó, irmão Leão, ovelhinha de Deus, mesmo que o frade menor falasse a língua dos anjos e soubesse tudo sobre as estrelas e sobre as ervas, e lhe fosses revelado todos os segredos da terra, dos pássaros, dos peixes, de todos os animais, homens, árvores, pedras, raízes e águas, escreve que nisso não está a perfeita alegria. E caminhando mais um pouco, torna a chamá-lo em alta voz: ó, irmão Leão, ainda que o frade menor soubesse pregar como ninguém e convertesse todos os infiéis da terra, escreve que nisso não está a perfeita alegria. Francisco continuou falando assim durante 2 milhas, imagina. Então Frei Leão, bastante admirado, perguntou-lhe: pai, peço-te por amor de Deus que me digas onde está a perfeita alegria. Então o santo respondeu: quando nós chegarmos ao convento de Santa Maria dos Anjos, totalmente molhados, tremendo de frio por causa da neve, cheios de lama e de fome, e batermos na porta e o irmão porteiro nos disser: quem são vocês? E nós lhe dissermos que somos 2 de seus irmãos, mas ele, irritado, falar: não, não são. Vocês são 2 vagabundos que andam enganando a todos por aí, roubando as esmolas dos pobres, por isso fora daqui. E não nos deixar entrar no convento e fizer com que fiquemos na neve, na chuva e com frio, e fome até de noite, então se suportarmos tudo isso com alegria, sem nos perturbarmos e sem murmurarmos contra ele e até pensarmos humildemente que o porteiro nos reconheceu e nos falou aquilo, tudo com a permissão de Deus, aí sim, irmão Leão, escreve que nisto está a perfeita alegria. Depois de tudo isso, irmão Leão, se continuarmos a bater a porta e ele sair do convento furioso e nos expulsar falando-nos muitas injúrias e nos der bofetadas dizendo: fora daqui, seus ladrões vis, aqui ninguém lhes dará comida nem cama. Se nós suportarmos tudo isso com paciência e alegria e de bom coração, escreve, irmão Leão, nisto está a perfeita alegria. E ainda uma vez, por causa da fome e do frio, batermos e chamarmos e pedirmos por amor de Deus com muitas lágrimas que nos abre a porta e nos deixe entrar. E se ele, mais escandalizado, nos chamar de vagabundos importunos e disser que nos pagará como merecermos, e sairmos com um bastão nodo só na mão e nos agarrar pelo capuz e nos atirar ao chão e nos arrastar pela neve e nos bater muito, se suportarmos todas estas coisas com paciência e alegria, pensando em tudo o que Cristo bendito sofreu por nós, escreve, irmão Leão, que nisto está a perfeita alegria, e ouve, pois, a conclusão. Acima de todas as graças e de todos os dons do Espírito Santo, os quais Cristo sempre concede aos seus amigos, está o dom de conseguir vencer-se a si mesmo e de boa vontade suportar todas as injúrias e desprezos, lembrando sempre que todos os dons vêm de Deus, como nos diz o apóstolo: que tens tu que não o hajas recebido de Deus? E se recebestes dele, por que te glorias? Mas, irmão Leão, nós podemos nos gloriar na cruz da tribulação de cada aflição, porque isto sim é nosso. Um testemunho como este de São Francisco é ótimo para enlouquecer os sábios deste mundo. Olha. O que você tem a dizer sobre isso, Gabi e Arthur? Pode começar, Gabi. O que eu tenho a dizer? Cara, isso mesmo que eu tava falando sobre se despojar, né? E além de também de viver tudo e com a tribulação com paciência, né? Tanto que a gente estava falando e muitas vezes sobre trajetórias de vidas, a gente muitas vezes, como eu falei, né? Na parte do documento da conversão, a gente fala: não, vou entregar totalmente a Deus, vou me entregar, vou fazer tudo, vou fazer aquilo. Mas quando chegam as tribulações, muitas pessoas caem e não aguentam. E é a perseverança que nos ajuda, sabia? E a partir do momento que você fala sobre isso, e São Francisco fala sobre paciência, né? Que mesmo com tribulação, mesmo muitas vezes eles podem ser expulsos do convento, isso e aquilo, ele precisa viver com paciência, né? Porque vai acontecer por muitas das vezes tribulações que vai nos afetar e que pode muito mesmo nos chatear, fazer a gente ficar com raiva e até mesmo se afastar.
mas é com a paciência, né? Que eu tava pensando até no livro de Romanos e da música da Cola de Deus. Eita. Né? Forte. Que produz paciência. Então, Sofrimento. tipo, precisamos viver isso. Essa perseverança e aguentar todo o sofrimento. E quando a gente está nesse momento, né, quando a gente está andando nossa linha de conversão, ou até, né, perseverar meio, resiste às tribulações. Eu vejo muito como a minha condenação, né, que por muitas vezes pareceu, sim, muitas tribulações, que eu ficava assim, caraca, será mesmo que eu tenho que estar aqui, sabe? Que isso, cara, muita vontade de largar tudo e ir embora. Entendeu? Então, tipo assim, mas eu sabia que eu tinha um Deus, que ele me ajudava e me auxiliava. E se eu estava ali, tinha um motivo. Né? Então, eu penso muito sobre isso. Vai vir. Por muitas vezes, não é o inimigo, mas sim é Deus nos auxiliando por algumas coisas, né? Porque eu vejo que muitas tribulações também seja, como que eu vou dizer, um ensinamento. Né? Então, aquilo vai me auxiliar muitas das coisas a eu me envolver, a me desenvolver no caminho que Deus me quer, né? Então, é com paciência. Eu tô lendo um livro sobre a história de São Padre Pio. E nisso, a vida de São Padre Pio, se a gente lendo, né? A gente vê desde que a infância dele, até ele virar padre, monge, e até sua morte foi com a paciência. São Padre Pio, ele resistiu a tudo com paciência. As suas dores, as suas febres, as suas chagas, os comentários, tudo com paciência. Eu estou na parte que fala sobre a vida da infância, né, de São Padre Pio. E como ele, no caminho, né, ele já era um menino muito sábio, que ele vivia sempre estudando a palavra, e ele muitas vezes deixava de brincar, deixava de fazer outras coisas, mas ele nunca, por exemplo, como muitas pessoas falavam, ou falavam, nossa, você precisa vir, sei lá o quê, ele sempre fazia com paciência, ele sempre falava, não, depois, mais tarde, mas com paciência. Então, assim como São Padre Pio, ele é um dos santos que precisamos, sim, meditar e também se inspirar, né? E vou deixar essa breve reflexão agora com o Arthur, porque eu acho que eu já falei demais. Enquanto você ia, você falava que... Eu não lembro exatamente quem era, mas falava pro Leão, certo? O Frei Leão. São Francisco falava ao Frei Leão. Lembrei do Papa, né? Mas enfim. Eita, glória. Só joguei. Mas falava que ele, mesmo se ele tivesse tudo, que ele conquistasse tudo, ele não teria alegria. Mas é o que a gente vive, né? Porque a gente pode ter tudo, pode ser milionário, mas se a gente não tiver Deus... Exatamente, não vale. Porque se o nosso coração não estiver cheio da graça, não vale. Por muitas vezes, eu já ouvi essa frase, né? Que a boca fala que o coração tá cheio. Só que a gente pode ter tudo. Se o nosso coração não estiver cheio, vamos falar coisas erradas. Vamos ter o nosso coração maldoso. Aí eu já puxo o gancho para o que eu estava falando antes, porque às vezes a gente pode até ter um coração impuro, mas só que na frente dos outros a gente fala. E no secreto? Isso. A gente não fala, a gente não guarda pra gente o que a gente fala pros outros. A gente só fala por falar, da boca pra fora. Então, é muito isso. E o que o Gabi estava falando sobre perseverança me remete do João, né? Quando eu fiz o meu João, a maioria das pessoas, né? Quando faz João, faz acampamento, faz o Acampes, enfim, faz o FAC. A gente volta na primeira semana que é pregar até pra parede, né? Volta numa alegria, às vezes numa euforia, só que depois de 1, 2 semanas passa. E eu ficava pensando, depois que acabou o meu João, será que era uma alegria? Porque a gente no retiro, a gente vê tudo de bom, a gente encontra a verdadeira alegria, mas só que a gente não sustenta, porque a gente não persevera. E eu ficava pensando, se isso aqui fosse uma euforia, porque a euforia é passageira, mas a alegria de Deus não. Isso aí. Então,
eu parava pra pensar e eu lembrava, enquanto a Gabi tava falando, que já fez parte da minha vida, né? Enfim, é isso. E uma coisa que, enquanto o Arthur estava falando, eu estava lendo sobre a diferença sobre inteligência e sabedoria, né? Porque a inteligência é totalmente diferente do que sabedoria. Muitas pessoas têm muita inteligência, têm um QI super alto, só que não têm a sabedoria. Sabe por quê? Porque a sabedoria vem de Deus. E muitas pessoas não têm essa clareza, sabe? Então, se você tem sabedoria, meu filho, pode ter certeza que foi pela obra do Senhor. E foi também da palavra, do estudo, porque é com a palavra, com o estudo que Ele nos dá sabedoria, Ele nos capacita, né? Então, vem muito disso. Que vale você saber muitas coisas, que vale você ser mestre, ter doutorado, ter isso, ter aquilo, mas não tem a sabedoria, não tem a compreensão, sabe? Então, a palavra vem muito isso, porque até aquelas pessoas humildes, pequenas, pobres, que a vida não dá em nada, pode ter uma maior sabedoria de uma pessoa que pode ter mais dinheiro, mais um QI muito alto nessa vida. Com certeza. E de fato, né? Pode falar. Sim. Não te interromper, não. Não, mas se quiser, pode. Rapidinho então. É porque ela falava da palavra, né? E Deus nos deu tudo. Palavra, catecismo, tudo para sermos santos. A igreja nos deu tudo para sermos santos. Basta a gente querer ou não ter a verdadeira alegria, né? Então, só isso mesmo. E é de fato, né, isso. Então, que nesse momento, né, a gente possa entender, né, tudo que falamos nesse momento. Porque quando São Francisco escreve que nisto não está a perfeita alegria. Para todas as coisas, né, todos os conhecimentos, toda a sabedoria, né, sobre você saber pregar ou não, você saber rezar em línguas ou não, você estar ali, você conseguir ressuscitar os mortos ou não. E aí ele diz que onde está a perfeita alegria é quando somos humilhados. Mas não é só ser humilhado, é você suportar isto com a paciência e alegria, porque não é algo para nos castigar, não foi que Deus nos deixou para nos castigar. Porque como vocês iam dizendo, e eu lembrava, né, da frase que a minha amiga Bruna, né, do acampamento juvenil falava: quando Deus quer, se Deus quer, eu consigo. Porque é Deus quem vai me ajudar, é Deus quem vai me conduzir, não é mesmo? Então que nesse momento a gente possa refletir, né, sobre essa palavra que meditamos, sobre a nossa partilha, né, sobre o nosso rasgar de vida. Que a gente possa entender que as tribulações, elas virão, porque Cristo nunca nos disse que não teríamos tribulações se o seguíssemos. Pelo contrário. Então, que a gente possa suportar com paciência e alegria e com a esperança de que Deus faz. Em tudo, Deus faz. E que nesse momento a gente possa meditar sobre esta música. Essa música que fala tanto aos nossos corações. Eu descobri a alegria de estar e somente estar, de nada pedir e só descansar na tua presença, Senhor. Eu descobri a alegria de ser muito mais que ter, de tudo perder pra tudo ganhar na tua presença,
mão de tudo. Eu abro mão de tudo. Só pra ter a ti, Senhor. Só pra ter a ti. Canta isso com a sua verdade. Esqueço o meu futuro. Esqueço o meu futuro. Só pra te seguir. Só pra te seguir. Eu abro mão de tudo, tudo. Eu abro mão de tudo. Só pra ter a ti, Jesus. Só pra ter a ti. Esqueço o meu futuro. Esqueço o meu futuro. Yeah. Só pra te seguir. A tua graça me basta. A tua graça me basta. É melhor do que a vida. Sim, Senhor, muito melhor. A tua graça me basta. Tua graça me basta. É melhor do que o pecado. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. É melhor do que a vida. A tua graça me basta. É melhor do que o pecado, muito melhor do que o pecado. Que nesse momento você possa sentir a presença de Deus em ti, a presença de Deus na tua casa, pois nesse momento o Senhor está falando ao seu coração. Abra mão de tudo. Deixe tudo e me segue. Vende os teus bens, dê aos pobres os seus bens e me segue. Larga essas tuas redes, pois de agora em diante serás chamado pescador de homens. Então creia nisso de fato, pois se Deus quer, você consegue. O Espírito Santo de Deus te conduz, o Espírito Santo de Deus te leva. Não é mais ti, mas sim Jesus que habita em você. É necessário que nós possamos cada vez mais se diminuir para que Jesus cresça. Que possamos esquecer o nosso futuro, as nossas ansiedades, o que nos aprisiona, o que nos paralisa, para seguir a Cristo com a nossa verdade, com o nosso coração. Que possa ser de fato a nossa oração. Bendito seja Deus por esta canção. Então, que neste momento novamente a gente possa ir para o nosso breve intervalo. Você, tia, você, pai, que esqueceu alguma coisa no fogão, pelo amor de Deus, vai desligar, tá? Que daqui a pouco a gente já volta com o nosso programa Santos Frutos. Isso aí. Olá, gente, estamos de volta aqui no nosso intervalo para falar o seguinte. Você que está acompanhando o Santos Frutos aí, tem muitos outros programas que você pode acompanhar, além do nosso canal no YouTube também, pela nossa Rádio Profecia. Temos o Alcançados pela Misericórdia, que é um programa conduzido pelo irmão Ricardo, todas as quartas-feiras, às 19 horas. E temos uma novidade muito importante nessa semana.
a estreia do Terço Mariano conduzido por Pastorais e Movimentos aqui na nossa programação. Sempre às 18h30 temos o Terço Mariano. Nesta segunda-feira, o programa foi conduzido pelo MEG, 18h30. Amanhã, terça-feira, para ser mais exato, será pelo Terço dos Homens. E na quinta-feira, nos Mistérios Luminosos, teremos a presença dos nossos irmãos acólitos da Paróquia São Cristóvão. E assim, durante a programação, durante a semana, vão tendo novidades e mais pessoas vão participando da nossa programação. E eu faço esse convite para você. Vem com a gente, cola aqui no Profecia, que tá bom demais, viu? Fica aí com a continuidade dos Santos Frutos. Valeu, gente. Tamo juntos. E voltamos nesse breve intervalinho. E nesse momento, a gente vai fazer algumas perguntinhas mandadas por vocês. Então, lembrando que a gente vai sempre fazer responder algumas perguntas que vocês mandaram, sempre no finalzinho. E nesse momento, vamos eu e o Yuri fazer algumas breves respostinhas, né? Yuri, quer falar alguma coisa? Sim, você sabe onde é que você vai mandar sua pergunta? É isso aí. Você sabe? Não sabe? Eu não sei. Vai não ficar sei sabendo também. agora. No Instagram da Web Rádio Profecia. Isso Pesquisa aí, mesmo. vai estar aparecendo aqui, tá? Na tela. @Web Rádio Profecia, tá bom? E aí, fica ligado nos stories, na programação da rádio. E aí você manda sua pergunta, tá bom? Isso mesmo, a gente vai responder tudo sempre quando possível. E vamos começar. Vamos. O João perguntou, né, como que foi o convite para fazer parte dos Santos Frutos. Eita. Cara, vou falar uma coisa. Pra mim, foi muito difícil. Porque na mesma hora que... eu lembro isso até hoje. O diácono, né, que é o nosso assessor do Santos Frutos, ele veio em mim e Yuri e falou assim, no dia do DNJ, a gente lá esperando o ônibus. Caraca. E ela falou assim, Yuri, Se minha Bia prepara. queria falar com vocês aqui rapidinho. Aí eu, tá bom. Se Aí prepara. tá bom. Aí nisso, eles falaram assim, o padre quer falar alguma coisa com vocês e tal. Eu já tava assim, o quê? Aí, mas eu já tava com uma noção, né? Meu Deus do céu. Quando ele falou isso, né, que o padre queria falar com a gente, no ônibus mesmo, eu falei assim, eu não vou aceitar. Não vou, não quero, esse compromisso não é meu, que sei lá o quê. Muita responsabilidade. Já tava assim, muita responsabilidade, eu não dou conta. No dia que a gente foi falar com o padre Daniel, ele falou, vocês aceitam? A gente, sim! A gente uns minutos antes assim. E aí, vai aceitar? E aí? Exatamente, a gente falando lá na igreja. Meu Deus, o que a gente fala? A gente, não. Vamos com fé. Aí o padre falou, a gente, sim, padre, a gente aceita. Eis-me aqui, padre, conte conosco. Entendeu? A gente assim, eita. E de fato, Deus não escolhe os capacitados, Não, ele capacita os escolhidos. escolhidos. E eu sabia muito bem disso através da minha coordenação, entendeu? Porque foi através dele que eu comecei a aprender mais e a evoluir espiritualmente. Ó, isso aí, bendito seja Deus, tá vendo? Uhum. E de fato, cara, pra mim foi, né, que eu fiquei, cara, eu já até sei o que é. Nem deixei muito, assim, querendo ou não, né, teve um bastidor. Então, sendo sincero, teve um bastidor, então eu ficava assim, caraca, será que vai ser isso? Mas às vezes pode ser que não, né? Botava muito essa parada, às vezes pode ser que eu estou louco. Mas quando chegou lá, o padre foi introduzindo, né, do jeitinho dele, que a gente conhece o padre Daniel. Uhum. Aí ele vai introduzindo, aí ele chega no ponto. Aí você fala, eita. Aí eu falei, não, sim, tá bom. Né, conte comigo e com a Gabi. E aí, desde então, tem sido muito bom, né? Ser essa coordenação do Santos Frutos, poder ser essa ponte, né? Querendo ou não, para a gente poder estar junto, né, com a juventude. A juventude, caraca, a gente quer isso, tá bom, vou ir lá, vou conversar com o padre. Padre, olha, minha juventude, né, os meus jovens, meus filhinhos, eles estão pensando nisso, o que o senhor acha e tal. E bendito seja Deus, né, porque o padre, ele é muito acolhedor com as nossas vontades. E aí ele vai falando, vai nos conduzindo. Se for para falar não, ele vai falar não. Se for para falar sim, ele vai falar sim. E tudo certo. E é isso. Exatamente. E nesse momento, eu vou responder a pergunta do Fábio,
que ele falou assim: o Santos Frutos é acolhedor? Eita, você acha? O que você acha, Yuri? Cara, eu acho. Não é, né, mas é porque de fato é ali, né, todo mundo, como eu sempre falo, a gente é esse espelho na vida dos outros, né? Então muitos de nós tivemos um espelho. Então o Arthur, ele teve um acolhimento, eu tive um acolhimento, a Gabi teve um acolhimento e a gente vai repassando sempre. Porque a gente viu que, caraca, é isso, a gente tem que acolher de fato. Tem que demonstrar ali. Mas não é só por demonstrar, é porque de fato a gente ama isso. A gente gosta, né? Exatamente. É mesmo, porque... É mesmo? É mesmo, porque eu lembro da primeira vez que eu fui no Santos Frutos e eu tinha saído da Crisma, tava eu e o Gomes, né? Sempre juntos. Tava eu e o Gomes, a gente saiu da Crisma, foi direto pro Santos Frutos assim. Eu lembro que a sala tava cheia, muita gente assim na sala. E todo mundo acolheu a gente assim de uma forma única, sabe? Porque não só nos outros frutos, mas eu acho que a juventude de São Cristóvão por inteiro é acolhedora com qualquer pessoa. Eu já recebi feedbacks sobre isso, né? Falando mais bonito. Feedbacks da minha futura esposa, se Deus quiser. Ah, gente, que isso. Manda um beijo pra ela, mano. Beijo, Manda um beijo pra ela, manda um beijo pra ela. Beijo, Duda. Beijo. Enfim, ela me falou que na primeira... Eu chamava ela direto, vamos aos frutos. Aí um dia ela falou que se sentiu muito acolhida, porque ela nunca foi num grupo de oração assim, então foi a primeira vez e ela gostou a beça e hoje ela faz de tudo para não faltar. Mas em todos os aspectos, não só os Santos Frutos, como o MED também, mas a juventude toda, né? Com qualquer pessoa. Isso. Foi comigo, foi com a Gabi, foi com o Yuri, foi com os novos que estão chegando agora, foram com as outras pessoas que já estão mais enturmadas, enfim. E se a gente não fosse, né, a gente não ter esse acolhimento, a gente não estaria aqui, né? De fato. E eu sempre falo que qualquer dúvida, qualquer coisa, fala comigo, com o Yuri. A gente vai estar aqui. É a nossa missão, né? E nesse momento, nosso amigo Yuri vai falar um pouquinho sobre as nossas programações da nossa querida paróquia. Sabe por quê? Gabi? O que vem? Vem chegando o mês de julho e logo, né, na primeira sexta-feira do mês, vai acontecer a nossa adoração... Opa, calma, João. Adoração paroquial, que Isso isso? aí é bom. Adoração paroquial. Isso aí é E bom. nós, como juventude, eu tenho uma missão para você que está me ouvindo, está me vendo aí no YouTube. Nós, como juventude, temos uma missão às 5 horas da tarde estar na paróquia para podermos conduzir a adoração, tá bom? Então eu conto com vocês. Então não percam, estará de 2 até às 6 e depois, né, terá a bênção final, né, a bênção da adoração do Santíssimo Sacramento e com a nossa missa, né? E também em julho, né, para quem não sabe, nossa paróquia, né, nosso padroeiro, São Cristóvão, mês de São Cristóvão, ó, carrega nos ombros, criança que é vida, o nosso Só os de Senhor. Marcelino sabe disso. Só os de Marcelino sabe disso. Feliz São Cristóvão. Então, já anota aí na sua agenda aqui, ó. Dia 16 até o dia 24 de julho terá um novenário em honra ao padroeiro São Cristóvão. E então você não pode ficar de fora dessa, tá bom? Convido a todos que possamos estar unidos, né, na nossa paróquia de São Cristóvão nesse novenário que será incrível. Então, que nesse momento, né, agora estamos chegando ao fim. Eu ensaiei com eles antes, aí eu já tô vendo. Vai ter mais, calma, relaxa. Estamos chegando ao fim do nosso programa Santos Frutos, mas não fica triste não. Na outra segunda a gente está de volta, na segunda que vem estaremos aí na sua casa, te acolhendo da melhor forma possível, tá bom? Vê se você faz aí um caldo verde, né? Se tiver um friozinho, talvez E peça chama uma a gente, pizza. por favor. Né? Eita, calma, Gabi, é isso aí. Também Quem sabe um programa na sua casa? Olha aí, ó. Jogamos aí, Joguei né? fora. Alô, Maurício, né? Já pensa aí como é que vai levar tudo pra casa dos outros, né? Vamos ver. E então, eu peço que você também, né, se não baixou o aplicativo da Web Rádio ainda, por favor, instale no seu celular, possa estar sempre atento, né, na Web Rádio Profecia, porque tem muitos programas, tem música, né, 24 horas. E também se inscreve no canal, tá? Assina, ativa o sininho. Isso.
né? Manda um comentário aí pra gente, dá o like, compartilha pra sua família, pros seus amigos, né? Se você tá me vendo daqui de Cabo Frio, você vem. Se você tá me vendo lá de São Paulo, você vai também. E avise também nos comentários, tá? Se você tiver de outro país assistindo a gente, vai também, tá bom? Por favor. Então, que nesse momento, né, a gente possa encerrar com a nossa oração final, né? E aí, eu peço para que a Gabi possa conduzir essa oração final com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus próprios venenos. Amém. Fiquemos aqui e encerramos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, um fim, né? Um tchau. Né? Espero que vocês tenham gostado. Que na próxima segunda-feira você esteja aqui conosco. Por favor. Por favor. E é isso. Um beijo. Um beijo e um ótimo início de semana para você e para a sua família, tá bom? Exatamente. Lembrando da sexta-feira, hein, jovem? Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus.